Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Por que você acha? Por que você acha que não tem tantas pessoas falando de vendas quanto, por exemplo, tem de finanças ou qualquer outro assunto mais? Por que você acha que não tem tantos assim? Olha, sinceramente, Caio... Isso é tão importante, eu sei, porque é tão importante, por que não é tão difundido assim, sabe? Eu acho que está muito difundido, Caio, com toda franqueza, entendeu? Sério? Eu acho que finanças, talvez pelo esse boom da Bolsa de Valores, porque houve uma queda dos juros, o número de investidores aumentou. E quando eu falo assim, finanças, pode ser outro tema, outra categoria grande, pode ser o mercado fitness, sabe? Categorias que a gente vê mais pessoas, por exemplo, mais pessoas falando sobre o assunto, assim mesmo, levantando a bandeira. É o que você falou também, se tem o preconceito da outra ponta, tem o preconceito de levantar a bandeira também, né? Eu já acho que tem melhorado cada vez mais. Eu também acho, isso eu concordo com você. Mas também, por outro lado, é que vendas não é um tema só técnico. Não é um tema que, para alguém ensinar vendas, não é transmitir informação do ponto A para o ponto B. Tá? Por exemplo, um professor de psicologia, ele pode falar sobre teorias da psicologia e essa transmissão da informação basta no processo de aprendizagem. Em vendas, não basta só a transmissão da informação. Ela, em primeiro lugar, precisa vir de alguém que tem autoridade. Precisa ter o cheiro da rua, né? Precisa ter o cheiro da rua. Porque se o cara não conhecer da prática... isso, concordo. É bizarro alguém falar de vendas que nunca... de maneira teórica somente. É verdade. Entendeu? É uma coisa ineficiente. É verdade. Não convence ninguém. Você tem toda razão. Então esse é o primeiro ponto, né? E segundo ponto, você precisa de prática, porque vendas, você se norteia pela técnica, mas você precisa praticar. Você pode saber toda a técnica e não conseguir vender, porque você precisa praticar, aí teu cérebro precisa fazer as sinapses, aí você vai começando a capta o clique. Por exemplo, você começa a vender um produto, você que está trabalhando há muito tempo numa determinada área, numa determinada indústria, você começa a conversar com o cliente ou conversar com o teu vendedor que você treina, ele começa a conversar, você já sabe onde ele vai parar. É verdade. Ele já começa, você já sabe o que vai acontecer. Você já sabe que o cliente fala assim, olha, eu gostei do seu produto, gostei da sua forma de apresentar. Mas... Olha aí, tá vendo? Cheiro da rua. Mas vai vir o mais. Quando eu gostei ele faz até a musiquinha. Eu gostei do seu produto. Aí você já sabe até a hora que vem a piada ali, né? Mas é assim que funciona. Aí você já sabe o mais. Aí o mais vai vir ou pela razão financeira, ou pela razão do produto, ou a insegurança que ele está sentindo, ou a mentira que ele está te contando. Porque, infelizmente, as pessoas, quando se sentem inseguras, mentem. E aí você tem um mentiródromo, né? Você tem você já sabe. O vendedor, ele desenvolve esses sentidos para poder lidar com o dia a dia dele. Isso é o quê? É o cheiro da rua. Não é teórico. Então, quem é que realmente é especialista nisso, que está se propondo a ensinar? Tem muito. Aí sim, pode ser que tenha muito poucas pessoas. E você pegou um gancho que é fundamental, né? Essa experiência, essa vivência, essa prática. Porque tem uma expressão que é o seguinte, né? Apenas treinar não vende. Mas aprender num treinamento e aplicar, além de vender, treina. Vender treina. Então vender treina muito, né, cara? Vender treina. Deixa eu tentar explicar essa história da sinapse, que tem a ver com vender treina. Tá? Tem um videogame aqui, né? Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Pega aqui o... É só de enfeite, tá? Ninguém joga aqui não, tá? Não sei não. Olha aqui. Isso aqui é um controle de um Xbox. Tá aqui um videogame. Eu gosto de videogame. Joguei muito videogame na minha vida. A gente colocou aqui pra jogar, mas ainda não rolou. É? Eu não gosto muito, sabe, de jogar, porque eu sempre ganho, né? Começou. Então, pronto. Eu assim, Tem quantos disputa, eu enjoei um pouco, né? Então, se vocês... É que você nunca enfrentou o adversário certo. Né? É possível. Mas então, Caio, vou pegar o exemplo do videogame. Quem já jogou videogame de aventura, aqueles videogames que você começa numa fase 1, aí você tem que passar para uma fase 2, depois você passa para uma terceira fase e por aí vai. Você começa jogando na fase 1, aí você tenta ali matar o inimigo, aí você perde, leva um tiro, vai para um caminho errado, aí você se perde, volta. Enfim, você vai perdendo. Sim. Aí daqui a pouco você
capta, você percebe. Quem desenvolve videogame não pode fazer ele fácil demais, senão o jogo, ninguém gosta de um jogo fácil demais. Concordo. Mas ele não pode ter um jogo que seja impossível, que as pessoas desistem. Concordo também. Então ele precisa ser na medida o grau de dificuldade num videogame Uhum. para dar a oportunidade para que as pessoas aprendam. Essa aprendizagem se chama as sinapses cerebrais. Ou seja, sinapse é quando os seus neurônios eles dão um clique ali, eles se Faz a ligação. conectam, eles fazem a ligação, eles se conectam, significa que você aprendeu, Uhum. tá? Então aí você começa a ver, aí você já entende, né? Ó, quando ele der esse soco aqui, eu abaixo, depois eu aperto 2 vezes e dou um ataque aqui. Sabe, aqueles jogos de luta, por exemplo. Uhum. Enfim, você vai aprendendo. Aí você passa para a segunda fase. Geralmente você passou para a segunda fase porque você fez todas as sinapses necessárias para aquela fase. Você aprendeu, você assimilou. Não foi um golpe de sorte. O teu cérebro captou. Uhum. Aí você passa para a segunda fase. Aí você entra na segunda fase, aí o tiro do inimigo é mais forte, aí apareceu um inimigo diferente, aí você tem uma arma diferente que você pode pegar também. Você vai ter que aprender a usar essa arma. Você tem um caminho que você desconhece, até você memorizar o mapa todo daquele caminho. Você vai fazendo sinapse, você vai captando o mapa, a parte direcional, o tiro, o reflexo, a parte motora. Você vai captando. É uma série de sinapses que você está fazendo até que você ficou bom naquela segunda fase. Pô, passou para a terceira fase. Sacou? Isso acontece na quarta, na quinta, na 15ª fase. E aí um belo dia deu um pico de luz, caiu energia, deu algum pau deu uma travada no teu videogame, e aí você tem que reiniciar, e quando reinicia, você perdeu toda a memória daquele teu jogo. E aquele teu jogo, que você estava já na 15ª fase, começou da primeira, de novo. E aí? E aí o que acontece? Você levou 6 meses, sei lá, 3 meses para chegar na 15ª fase. Você sobe de novo em A minha pergunta que eu te faço é, você leva 3 meses para voltar para a 15ª fase? Uma semaninha ali. Uma semaninha. Você dá uma maratonada ali, você pega fase 1, passa fase 1 moleza, fase 2, a fase 3, você lê, esqueci disso aqui, vai lá e volta, em uma semana você faz aquilo que você fez em 3 meses. Total. Por quê? Porque você já fez as sinapses. Teu cérebro já se adaptou. Você já pegou, você já entendeu. Aquela objeção você resolve assim, aquele argumento você usa aqui, aquela piadinha tem graça aqui. Ali não tem graça, não. Total. Nesse momento tem graça, no outro momento não tem graça, você percebe? Você captou o game e você passa ali rapidamente. Isso é sinapse. O ponto é que a distância entre uma sinapse e a outra, ou seja, eu aprendi a vender. Agora a próxima sinapse é performar melhor nessa venda. Uhum. E aí eu tenho que ter outras sinapses, que não são técnicas de vendas. É fazer, em vez de uma venda no dia, fazer 5. Uhum. O que eu preciso para fazer 5? Pô, é só repetir o que tu fez 5 vezes. Sim, se fosse só técnica. Mas não é só. Porque agora para fazer 5 vezes, talvez eu tenha que ter uma resistência, uma resiliência, eu vou levar mais não. Tem outro time, eu vou estar um pouco mais cansado. Uhum. E daí, como é que eu vou reagir quando eu estiver um pouco mais impaciente? Como é que eu me recupero dessa... Como eu lido com as interferências. Como eu lido com as interferências? Eu vou ficar mais horas trabalhando, vai me dar fome. Aí, compreende? Você tem uma série de outras pequenas variáveis que impõem para você e para o teu cérebro um desafio diferente. Por isso a diferença entre você correr uma maratona e um Ironman. Pô, mas tudo é correr. É diferente. É diferente. O triatlon de um Ironman, qual é a diferença? Você que está treinando aí. Deve ter muitas diferenças. Cara, correr depois de pedalar é completamente do que só correr. Olha aí. O corpo tá diferente, a perna tá É outra- diferente, você deve já ser começa aquecido. É outro treino, é coisa. outro metabolismo, é Outra outro tipo coisa. de alimentação. E por aí vai. Bom, a distância entre você conseguir vender e conseguir performar, isso aqui vai levar um tempo. Esse tempo, que tempo é esse? Ninguém sabe. Alguém pode estar nas suas condições naturais normais de temperatura e pressão e, em 3 dias ele já passou essa sinapse. Alguém pode levar 3 meses. E o ponto é que entre uma sinapse e outra, é imposto a cada pessoa um desafio que muitas delas não aguentam, desistem. Elas acham assim, elas podem assim, olha, vamos supor que ela precisa de 3 meses. E cada pessoa é diferente da outra, não existe fórmula.
Cada ser humano é diferente do outro. Por isso, alguém arrebenta no início, outra pessoa demora para vender. Mas esse cara que arrebenta não tem longevidade e esse cara vai embora. É verdade. Ele levou mais tempo para chegar na primeira sinapse, mas ele vai com mais solidez. Não tem melhor ou pior. Cada pessoa é diferente da outra. E o ponto é, às vezes você precisa de 3 meses. Quando você passou um mês, não fez a sinapse, você, pô, não tá legal isso aqui. Passou o 2º mês, você pode começar a pensar, cara, acho que isso não é para mim. Acho que eu não dou para isso. Acho que eu não tenho talento. Ó, o fulano já foi e eu não fui. Uhum. Meus amigos todos foram e eu não fui. Fiquei para trás. Como é que a pessoa lida com isso? Muitos desistem, jogam a toalha por causa disso. E às vezes a sinapse dele estava ali na esquina. Estava chegando. E é muito ruim e desconfortável alguém perseverar sem ter a segurança, entre aspas, como se segurança não existe, estabilidade não existe, mas sem ter a certeza. Nossa, primeira vez que eu te ouço falar isso. Sobre o quê? Estabilidade não Ah, é existe. verdade. Eu queria essa frase agora. Inventei, eu sou bom, sou criativo, a beça. Mas aí o que acontece? Esse cara, ele não lida bem com a incerteza de quanto tempo ele vai precisar para a próxima sinapse. Isso mata ele. Por que é tão duro? Por que é tão duro Porque as pessoas- perseverar sem aquela Sem a certeza. certeza concreta? Porque não existe certeza. As pessoas se iludem que têm certeza de alguma coisa na vida. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Eu não sei. Você tem o desejo que Eu gostaria de estar. Eu não sei se a pandemia vai acabar daqui a 30 anos. Eu não sei. Sim. Ninguém sabe. E aí as pessoas confundem o otimismo com negação por causa disso. Elas querem ter a sensação de que controlam, de que tem a certeza, de que tem tudo planejado. A gente faz plano, ótimo, tem que fazer. Mas a gente tem que entender que estabilidade não existe. Ponto. Isso é muito legal, porque se existisse ia ser uma chatura. Uhum. Ia ser tudo quadradinho, certinho, previsível.